Nós vamos falar agora da importância da regulação das redes sociais. O especialista em redes sociais, Antônio Gefusa Júnior, está na linha. Senhor Antônio, seja bem-vindo. Professor, bom dia. Bom dia, Luciano. Prazer em falar contigo. Prazer é nosso. Aqui tem a importância da regulação das redes sociais. Muita gente fala em censura. Outros já falam que não pode ter nada. É terra de ninguém. É uma loucura. Bom, traz um pouquinho de luz para nós. A importância, existe realmente essa importância? É necessário essa regulação? E até que ponto vai a regulação e vai a censura? Exatamente. A preocupação é natural. Ninguém quer uma censura em nenhum órgão de comunicação, evidentemente. Mas quando a gente fala de redes sociais, a gente precisa ter uma carta diretiva que defina os limites e onde as plataformas também, elas de forma frágil, não estão conseguindo fazer com que o fluxo de comunicação aconteça de uma forma adequada. Um exemplo simples, hoje existe uma indústria de criação de perfis falsos, de perfis fake, onde as pessoas fazem 50 até 100 perfis para ficar comentando positiva e negativamente a favor de produtos, de marcas e até de pessoas públicas, políticos. Uma normativa básica que ajudaria a resolver isso era que a pessoa pudesse ter um perfil para cada um, né, com um registro de CPF, um endereço físico, que naturalmente já não permitiria essa onda de informações que muitas vezes são mentirosas, né? Um exemplo simples. E tem como identificar, por exemplo, a pessoa criou 1, 2, 3, 10, como o senhor falou, perfis. Tem como identificar de onde vem? Ah, sim, é possível. As plataformas, elas têm esses controles. E se tem como identificar, então por que não criminalizar a ação daquele que criou um perfil como esse? Essa seria uma ação ideal de combate. Hoje é visto pouca ação por parte das plataformas em criar políticas efetivas de combate, né? A gente não consegue... existe um mercado alternativo que, inclusive, comercializa curtidas, seguidores, visualizações e comentários positivos. Certo. Isso não se restringe, né, só às pessoas, né, mas às marcas também, né? Agora, professor, vamos lá. Me ajuda a entender que eu sou um pouquinho leigo nessa área. Eu não domino já, até porque eu já estou no planeta há algum tempo e aí tenho dificuldades. Mas assim, se existe uma pessoa que está fazendo, um grupo, sei lá quantas pessoas estão fazendo, uma determinada ação que não é uma ação correta, por que não punir aquele que está errado, ao invés de passar uma régua punitiva para todo mundo? Que o que acontece, se você for perceber que as plataformas, elas mesmas não tinham capacidade de compreender o quão elas ficariam também gigantescas, né, na quantidade de perfis e usuários, elas mesmas têm dificuldade em apurar com rapidez. Então, hoje uma pessoa que tem um perfil hackeado, quando o perfil dela é perdido, alguém pega a senha ou rouba o celular e passa a ter domínio de algumas redes da pessoa, quando a pessoa tenta reivindicar novamente a conta dela, ela não consegue, porque não tem essa comprovação de envio de documentos, nem de outras informações. E aí entra numa fila gigantesca que a própria plataforma não consegue dar conta. Já tive casos assim de clientes da minha empresa de comunicação que não conseguiram resgatar novamente perfil físico e até perfil profissional. Entra numa fila que a própria plataforma não consegue dar conta. Isso falando de Instagram, de Facebook e agora até mais recentemente do TikTok também. Essa é uma preocupação não só do Brasil, mas é mundial. Na Europa já tem uma lei com relação aos serviços digitais, não é? Sim. Nos Estados Unidos? Pois não. Não, imagina, desculpa. Essa lei de serviços digitais, ela é recente na Europa e ela tem procurado também proteger as pessoas quando fazem alguma compra no comércio eletrônico. Porque o problema ligado às redes sociais não se restringe só aos perfis fake, são aqueles perfis também que são criados com o intuito de vender algum produto com um desconto muito grande, ou um produto que não existe, e quando a pessoa clica nessa possibilidade de comprar um produto, ou o produto não chega, ou os dados dela são roubados, ou o WhatsApp é clonado. Então também existe uma preocupação das plataformas em regular, né, em ter mais informações desse usuário. Então também tem essa parte criminosa, não só das pessoas que passar por um perfil que não existe, mas também existe dela vender produtos que não existem ou com o intuito de roubar a informação, né? Bom, na Flórida a informação que temos é que o TikTok foi proibido para crianças de até 14 anos. O senhor tem essa informação?
Exatamente. E aí a gente começa a observar um outro tipo de problema. No Brasil, esse é um exemplo, né? 85% das pessoas estão se informando por rede social. Essa é uma conclusão, né, de uma pesquisa recente chamada Truth Quest. Certo. Inclusive que ela identifica que no Brasil, de 21 nações, o Brasil está em último lugar na capacidade do adulto reconhecer se uma informação é verídica ou não nas redes sociais. Isso eu estou falando de adultos, o Brasil está em última colocação. Então, falando da capacidade de checar a veracidade da informação. Já nos Estados Unidos, nesse caso da Flórida, nós estamos falando de crianças que também estão sendo vítimas de desinformação e estão sendo prejudicadas em relação à sua cognição, em termos de capacidade de compreensão e interpretação. Então, o Estado chegou a esse ponto de proibir a plataforma para menores de 14 anos. O que eu acho que se a gente, falando, obviamente, de Brasil, se a gente avançasse por uma regulação com uma participação efetiva, né, poder legislativo, político, a participação da sociedade civil e principalmente dos profissionais de comunicação, influencers, a gente teria um resultado que poderia ser prudente, exigindo das plataformas melhoria, exigindo a parte da sociedade que lhe cabe e a política também. Professor, muito se fala na questão da educação, não é? O tempo todo, aliás, já vem há milênios essa história que só educação resolve, só educação salva, só educação... A ausência de educação midiática também contribui para esse problema? Porque a educação midiática, aí é que eu gostaria de saber, professor, do senhor que tem o conhecimento, a educação midiática seria como saber trabalhar com a ferramenta, ter a noção de ferramenta. Quando eu fiz jornalismo, nós tínhamos a matéria falando sobre as regras do jornalismo, falando sobre isso, e tinha também a questão social, né? Nós aprendíamos algumas coisas. Muita coisa foi ser ética. A questão da ética, tem muita coisa hoje, você pega um currículo hoje, você olha e fala assim, meu Deus do céu, que isso? Você vai ver um plano de aula hoje, muitas vezes não tem essa educação, né, para essa questão da ética e por aí afora. O que é uma educação midiática? Na prática, né? Inclusive o Instituto Palavra Aberta, ele tem defendido bastante isso. Há uma necessidade, né? Professor, desculpa interromper. Eu queria achar a palavra, achei agora, sociologia. Tinha um pouco de sociologia, porque se você compreender o momento social daquele grupo social, você vai entender algumas ações que foram pertinentes àquele grupo, e não tecer crítica muitas vezes infundada por não saber culturalmente o que está acontecendo. Hoje em dia praticamente não tem isso. Virou um pacote só, é uma fábrica de pastel. Exatamente. Nós vemos pessoas sem capacidade para fazer crítica na área da saúde, que não são médicos nem formados na área, criticando profissionais. Nós temos visto profissionais que não são jornalistas discutindo sobre um peso de uma informação ou não, mas que nunca passaram próximo, né, de uma faculdade de jornalismo. Nós temos a observância no mesmo campo relacionado à arte, cultura. Então, os especialistas, né, os engenheiros de obra pronta, eles ficaram muito aparentes com as redes sociais. Então, a gente observa isso, de fato, todos os dias e faz parte do debate. Agora, a educação midiática, o que se recomenda, né, além do estudo da educação, é as pessoas serem ensinadas também a compreenderem a informação e estudarem ferramentas que possam fazer a checagem adequada. Como você muito bem comentou, quando você se formou em jornalismo, você tinha lá a boa referência bibliográfica, o bom jornalismo, você tinha os professores para poder consultar. Os tempos eles foram evoluindo, as pessoas também tiveram o Google para consultar, mas também tem muita informação que não funciona lá, que é mentirosa. Então as pessoas precisam aprender a pesquisar no Google o que é uma informação checada de um veículo de comunicação, o que é uma informação checada de um especialista que deu a sua citação naquela matéria, e se esse especialista existe, procurar o registro dele de profissão e ver se ele está adequadamente registrado, né? O que é uma pesquisa feita na inteligência artificial, que hoje estão usando também, né? Num chat GPT, entre outras ferramentas, e que você pega aquela informação,
você pode até usá-la, mas cruzar com vários outros ambientes de informação para que você tenha a sua opinião, para que você possa ter conhecimento sobre aquilo. É que nem o trabalho escolar, né? A criança antigamente fazia o trabalho numa folha ao maço porque pesquisava na biblioteca. Ela não precisa deixar de pesquisar na biblioteca, né? Ela pode pesquisar no Google, ela pode pesquisar no chat GPT, ela pode pesquisar nos veículos de comunicação e com os professores, mas ela fazer a transcrição a partir desse aprendizado. O problema é quando a informação buscada, ela não é verdadeira. A informação buscada, ela não tem confirmação de checagem. E aí fica esse mar de informação que, infelizmente, a gente também tem assistido. Eu começo a ler um texto, quando tem maiores informações, eu corro. Porque informação não tem tamanho, gente, pelo amor de Deus. Informação tem quantidade. Então, se você faz assim, não, me dá uns 3 metros de informação. 10 é pouca, maiores informações, não existe. Mais informação. E eu já vi até texto de governo, tá? Com maiores informações. É mais, gente, não existe maiores. Outra coisa, o senhor falou da influência que tem as mídias, né, a internet, em cima da criançada. Nós estamos apreciando, não que eu saiba, eu erro pra caramba também. Eu, às vezes, quando eu vou escrever um texto um pouco mais trabalhado, eu coloco, né, um dicionário do lado para não cometer tantos erros e procuro acertar. Mas estão assassinando a língua portuguesa. Então, e aí você acaba ensinando a criança de forma errada. Né? Gente, cozinha não é com essa. Pelo amor de Deus, ajuda aí. Também não tem essa preocupação, professor? Uma regulamentação, nesse caso, vai regulamentar para poder dizer, olha, a nossa língua é a língua portuguesa e não ficar criando uma outra língua, praticamente, que nós não praticamos aqui, que nós não temos? Exato, e aí a gente vai para essa discussão ainda mais profunda que a educação, que você muito bem colocou. Até que ponto nós estamos perdendo a capacidade da escrita, à mão, até a capacidade de escrever adequadamente quando se digita no ambiente digital, e até que ponto as pessoas elas estão compreendendo a informação que está sendo passada a elas. Você comentou muito bem, imagine o tempo onde a gente lia profundamente, né, o livro, uma reportagem no jornal impresso que trazia todos os detalhes, essas reportagens maravilhosas que vocês fazem no rádio, que tem profundidade, que tem pesquisa, que traz o especialista, e não dá para a gente comparar o peso de uma reportagem mais forte, mais densa, com uma notinha de um post em rede social, que é menor, que é só um resumo. Só que as pessoas elas estão se informando pelos resumos. Se é um resumo de um veículo de comunicação certificado, se é um resumo de um especialista, pelo menos é uma informação que você pode confiar. Mas há uma tendência aí de adolescentes, de jovens e dos próprios adultos, como eu citei, eles estão absorvendo conteúdo cada vez menor e cada vez sem saber a checagem, né? Se ela foi feita de forma adequada ou não, e sem ter essa capacidade. Então a gente chega a caminhar para um ambiente onde a gente não vai conseguir perceber habilidades necessárias dos jovens, né? Na escrita, capacidade de diferenciar uma palavra que está escrita errada ou não. Eu acredito que isso é prejudicial para a sociedade. Os professores, em geral, estão sentindo isso em sala de aula também. É difícil, muitas vezes. Então, o senhor acredita que nós temos que ter uma regulação? Ah, com certeza. A regulação ela não é cercear a liberdade de expressão. É ter limites claros, né, para que as plataformas elas possam contribuir, banindo não só excessos, né, mas os crimes de ordem sexual, racismo, violência contra a mulher, contra a criança, que eles acontecem aos montes, né? E de forma desvelada, porque o perfil, quando ele é aberto, a pessoa não põe a foto dela, não põe registros pessoais, então às vezes fica difícil para a própria justiça tomar as decisões que precisa. Então a regulação ela vai contribuir nesse fator, vai melhorar a performance das plataformas do Brasil e a gente vai ter uma participação mais ativa da sociedade, né? É verdade. Com né? Professor, uma coisa, não dá para trazer nessa regulação, junto com... Como é que eu vou usar? Usar o nosso Código Penal, para poder dizer, os crimes já estão tipificados, ok? E não dá para colocar isso na regulação com relação às mídias, às redes sociais?
Geralmente a justiça, quando algum caso ele se torna público ou é de interesse por conta da busca da esfera civil, né, no judiciário, eles acabam fazendo esse tipo de solicitação às plataformas, que aí eles, através dos mecanismos que eles têm que oferecer a informação que tem disponível. Mas a questão é simples. Se a pessoa for usar um computador de um chip que ela comprou ontem, num outro estado, ela abre uma conta, ela cria uma série de comentários, e esse celular, esse chip é desligado, o e-mail, você nunca mais vai conseguir localizar essa pessoa, né? Então, existem mecanismos que eu acho que a própria justiça também, né, tem que estar nesse debate para poder pavimentar algo nesse sentido. O presidente Lula fez um comentário recentemente falando que seja por medida provisória ou pelo PL do então deputado, né, do Orlando Silva, que vai verificar com o Supremo qual que deve ser, né, o caminho mais adequado. Professor, seja qual for, né? O mais importante é que seja bom para todos, né? Pois é, aí é que eu gostaria de entrar, até nessa colocação feita pelo presidente e pelo deputado Orlando, né? Por que há tanta discussão se a regulação é exatamente para trazer um benefício? Por que tem tanta grita geral de parece que está protegendo quem faz a coisa errada? E você fala, não, porque vai ter censura, que vai ter isso. O senhor vê como censura? Eu não vejo. E é natural ter essa manifestação, porque nós estamos num momento polarizado político. Se essa iniciativa fosse do governo anterior, também teria algum tipo de oposição. E todos os partidos e todos os políticos, o presidente atual e o anterior, eles também fazem parte desse processo. Tem pessoas que falam bem, pessoas que falam mal, mas também tem pessoas que escrevem isso que não existem, são perfis fictícios. Então a classe política, ela se beneficia e também sofre. Nessas próximas eleições a gente vai sentir isso claramente. Nas próprias sabatinas com os candidatos a prefeito das cidades do Brasil afora, quando você acessa os comentários nos perfis oficiais dos veículos de comunicação, você tem uma enxurrada daquilo que a gente fala que é do esquadrão digital do candidato. Uma quantidade muito grande de pessoas falando bem, outras falando mal, mas quando você vai identificar a 5, muitos desses perfis nem existem. Então, a regulação, ela, sem dúvida nenhuma, ela vai trazer bons frutos para todos, inclusive para a classe política. E aqui tem uma coisa, nós chamamos de lead no jornalismo, às vezes só aquela manchete, não é? Só aquela frase principal. Uma outra coisa que eu tenho observado muito nas redes sociais é o seguinte, vou dar até um exemplo de um cantor famoso hoje em dia, que é o Gustavo Lima. Botou lá, eu li isso, Gustavo Lima morre. Quem lê só isso, não leu a matéria, aí você diz, meu Deus do céu, o cara morreu? Gente, ele não morreu não, tá? Só estou dando um exemplo aqui. Você que está ouvindo aí, calma, não sai gritando que ele morreu não. Não morreu não. Eu li Aí eu fui ver a matéria, estava lá. Gustavo Lima morre de rir no show, eu não sei como é que é lá. Gente, isso é canalice. Exatamente. Não dá. E aí como é que esse tipo de perfil ele pode ser notificado, né? Vamos pensar numa agência regulatória que funciona no Brasil, como a Anatel. Você tem as empresas de telecomunicações que elas têm uma carta do que pode e não pode fazer. Nem sempre elas fazem tudo como a gente quer. Mas quando alguma coisa sai dos trilhos e você faz uma queixa na Anatel, a Anatel notifica a empresa. A empresa pode ser notificada, suspensa ou até ter o serviço cancelado, né? Então, assim, quando você tem uma regulação que seja de forma, obviamente, independente, pode ajudar a combater esse tipo de perfil, esse tipo de desinformação, que não agrega em nada para a sociedade, né? Professor, outra coisa. Eu vou me lembrando das coisas aqui. Tem lá... fica tranquilo. O chá de... Vamos lá, chá de capim não sei das quantas, né? Pois é. Aí você tem aquele anúncio, se você quiser perder peso enquanto dorme, compre o chá do... Não sei, esse chá milagroso é o chá da noite, tá? Aí você está vendo aquela propaganda toda e ela acaba e não diz que chá que é. Mas ela te dá um caminho para você dar uma olhada na outra página. Aí você vai lá e clica. Aí já não tem mais o áudio, já vem um texto. Aí você está lendo aquele texto enorme, que eu não sei como é que é lá, porque o chá não sei o que, o chá, e você não sabe que chá é esse. Olha, não é um chá, é uma chatice. Não tem como. Isso também pode ter uma regulamentação?
Deveria. Inclusive, nessa semana que passou, artistas já têm passado por essa situação de ter o seu nome e a sua imagem através da inteligência artificial modificada, como o Drauzio Varela, né? E aí, exatamente. As pessoas iam procurar um produto e quando chegaram à página desse produto, a apresentadora é uma atriz e o médico é um médico que não existe. Tinha o CRM dele lá, que era de um outro profissional, que inclusive está processando essa marca. Então, até que ponto, né, as plataformas elas vão poder agir rapidamente para excluir não só esse tipo de fraude, esse tipo de estelionato, mas outros produtos também que passam, que não entregam comprovadamente. Então, eu acho que não é muito mais do que pensar só o controle dos perfis fake, mas é a segurança do consumidor. É algo que envolve o olhar do PROCON, algo que envolve, sem dúvida alguma, como você disse, o olhar da justiça, porque tem penalização de instância civil, né, penal e criminal e por aí vai. Né? Professor, vem ou não vem a regulação? Eu espero que sim. Eu espero que sim. É bom na minha opinião, é bom para todas as atividades. Já perguntaram se isso não pode ser ruim para o mercado publicitário, em termos de ser atrativo para investimentos. A minha resposta é clara. Hoje a gente tem, né, a própria normas padrão da atividade publicitária que regula comissionamento, né, e atividade entre os veículos, as marcas e as agências. E isso sempre deixou o Brasil como um cenário de publicidade profissional. E eu acredito que para as redes sociais, fazendo o processo bem feito, né, ouvindo todas as partes, a gente tem tudo para sair com uma regulação também profissional que atrai, inclusive, mais investimentos e deixa o ambiente seguro para a sociedade, que é isso que a gente deseja, né? Quando eu fiz publicidade e propaganda, eu aprendi o seguinte: a diferença entre o profissional e o amador. O amador acerta de vez em quando. O profissional erra de vez em quando. Então, se você tem um pouquinho mais de conhecimento nessa área, o que vai acontecer? Você tem empresas que você confia. Você ouve o nome, vê o nome, você confia naquela empresa. Só de você usar o tom de voz da empresa, você vai ver, vai perceber que aquela empresa tem a credibilidade. Ora, tem um comercial quando aquele Ferreira Martins, de São Paulo, quando ele grava, eu nunca vi ele gravar uma azeitona louca. O cara é outro tipo. Então, isso dá credibilidade também para a empresa quando você usa da verdade. Eu recebi, na época que foi lançada aqui uma caminhonete, famosa até hoje, eu recebi um aviso dizendo que, né, olha, você tem a oportunidade de colocar na sua garagem essa caminhonete. Eu fiquei cheio de gracinha, professor. Falei, agora vai. Aí para a pessoa ter noção, tá? Desses golpes pela internet, que precisa de regulação exatamente para também punir isso. Só que o camarada queria 10 mil de entrada e eu ia pagar 24 prestações de R$2.000, ou seja, 48 mil. Mais 10, 58 mil. Quando eu olhei, ela custava, na época, 117 mil. Pois é. Eu fui fazer as contas. Eu falei, olhei para ele. Tem uma coisa errada. Falei, quando querido, é demais, né? Meu amigo, o santo nem desconfia, ele desaba. Exatamente. Então, esse tipo de coisa é terrível também na internet, né, professor? Pois é, eu acho que os golpes na área comercial, como sempre existiram, eles vieram para o lado digital. E a fofoca e a desinformação, que também sempre foi uma constante da sociedade, também migrou para o ambiente das redes sociais. Só que as pessoas elas precisam também passar a compreender que, a partir do momento que elas têm um perfil onde isso é disseminado, principalmente aqueles que têm muitos seguidores, que elas podem estar enviando uma informação que não é só desinformação, às vezes você está inferindo algum código, né, civil, como por exemplo, você pode estar degradando a imagem de alguém, né, com algum tipo de mentira, né, e aí tem a aplicação da instância jurídica também. Pois é. Você acabou de ouvir aí o professor Antônio Gelfusa Júnior, que ele falou sobre a mentira. Foi sobre a mentira que ele falou? Não, não foi. Não foi sobre a mentira.
Ele falou sobre a regulação das redes sociais. Ah, foi sobre a violência que ele falou? Também não. Ele falou da violência que existe nas redes sociais. Gente, checa a informação. Muito cuidado. Ah, porque isso fez principalmente, como o senhor falou, na área política. Muito cuidado hoje em dia com essas... Nós estamos tendo praticamente um assassinato midiático quase que todos os dias. E eu estou falando isso a respeito da imagem, da postura de certas pessoas. Não se pode fazer isso. É difícil demais de compreender. Professor, algum recado para encerrar? Eu só agradeço pela oportunidade e, como você bem frisou, checar a informação. Existe um termo que a gente fala assim hoje, que é chama o VAR, que é o conhecido do futebol. Mas é chama o VAR do verifique antes de repassar. Isso. É o VAR, É o VAR. Da mídia. Eu vou... Aqui nós temos, não é, a nossa formação aqui exige tudo isso, bem desde antes. De vez em quando chega aqui uma informação bombástica, aí a direção diz, opa, vai devagar aí, meu querido. Porque o que nós falarmos aqui representa a verdade. E às vezes, quando há assim, um equívoco aqui ou ali, a desculpa vem logo e vou te falar um negócio. É sério a coisa. Tá? Eu quero agradecer também ao seu Ascom Lucas por permitir essa nossa conversa. O senhor está em São Paulo, né? Isso, eu estou em São Paulo. O senhor dá aula aí em São Paulo, professor? Isso, em São Paulo. Dei aula há muito tempo no Grupo Cruzeiro do Sul, no Sebrae. E hoje eu trabalho, né, com a minha empresa na área de comunicação e faço treinamentos também corporativos. Perfeito. Muito obrigado por ter participado com a gente aqui do Revista Brasília, falando sobre essa questão da regulação das redes sociais e que o senhor acha que vai acontecer e tem importância. Nós fizemos um passeio, né, professor? Falamos da questão da criança, da educação, da coisa erótica, falamos das mentiras, dos comerciais. Nossa, abordamos um leque enorme de assuntos. Tudo referente à rede social. Exatamente. Satisfação enorme, viu? Inclusive em poder contribuir com o teu programa. Agradeço ao senhor. Bom dia. Bom dia, igualmente. Um abraço.